Falar mais sobre esses dados que saíram mais cedo, sobre o varejo e a indústria dos Estados Unidos, eu chamo agora a Andressa Durão, que é economista do ASA, com quem eu tenho sempre o prazer de dividir tela, de receber aqui no Money. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Andressa. Boa tarde já, né? Agora meio-dia e 9. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, obrigada pelo convite. Obrigado a você. Andressa, esse dado, né, desse avanço de 0,5%, ele supera expectativas, né, ali de um avanço de 0,1% no período, no mês de julho. Queria entender o que explica exatamente esse dado acima do esperado pelo mercado. A gente teve ali alguns setores, né, dentro do varejo que vieram mais fortes, a compra de automóveis foi o principal ponto, mas a gente considera mais importante o núcleo do varejo, e ele exclui essa parte de automóveis, porque ele exclui vários itens que são mais voláteis, né? E aí esse núcleo, ele acabou também vindo, né, com um 0,5 acima de um 0,4 esperado, mas o mais importante, eu acho, dessa divulgação, na verdade, foram as revisões de junho. A gente teve revisões fortes ali, que acabaram trazendo para a gente a sensação de que o fim do segundo trimestre, desculpa, foi mais forte, e a gente inicia o terceiro trimestre de uma forma que o varejo está forte ainda. Mas, se a gente fizer uma comparação ali com os anos anteriores, né, 2024, 2023, a gente ainda tem um varejo que a gente vai considerar moderado, considerando esse primeiro dado do terceiro trimestre, né, que é o dado de julho. Então, acho que no final diz para a gente que a gente tem um varejo ainda forte, mas moderado em relação ao ano passado. Então, a gente vai manter um consumo moderado, que a gente viu no primeiro semestre, acima de 1% anualizado, mas é uma desaceleração, confirma uma desaceleração em relação ao ano passado. Acho que é isso que o dado está dizendo. Essa desaceleração muito, imagino eu, já impulsionada pela política tarifária de Donald Trump ou ainda não? Eu acho que sim. Eu acho que a incerteza que foi super elevada ali com o início das tarifas, ela bateu no consumidor, né, não só no empresário, e a gente viu essa desaceleração do consumo ao longo do primeiro semestre, e a gente continua com esse ritmo no terceiro tri, que é o que a gente está vendo com esse dado. Isso se mantiver em agosto e setembro, né, para complementar os dados do terceiro trimestre, mas eu acho que é um dado que mostra que a atividade ela está um pouco mais forte que o esperado, mas a gente ainda está com uma atividade desacelerando esse ano, ao longo desse ano. Então, é um dado que, pensando em, nossa, deixa eu olhar para os dados de atividade agora, porque ele é um dado que vai me dizer, vai me confirmar se aquele payroll lá da semana passada está correto e mostrando uma economia desestabilizada, uma economia desacelerando muito. Não, esse dado veio confirmando que a economia está desacelerando, mas não é uma recessão, é uma economia ainda rodando num nível considerado sólido, né? E aí, por que está desacelerando? Por conta das tarifas, sim, não o efeito tarifa direto, né? Não que o nível de tarifa esteja impactando de alguma forma a atividade do varejo, não é exatamente essa conta que eu estou fazendo, mas o efeito incerteza que a política tarifária fez com que fosse enorme, bateu na atividade e está impactando tanto com uma desaceleração do emprego como com a desaceleração do consumo. E não pensando só no núcleo, né? A gente vê esse avanço, por exemplo, na venda de automóveis, né? Que subiram, as vendas de automóveis subindo 1,6% em julho. Isso representa exatamente essa antecipação, Andressa, daqueles que tentam evitar algum tipo de impacto mais ostensivo desse tarifaço de Donald Trump? Eu acho que pode ser, mas eu acho muito difícil a gente afirmar olhando para um mês só. Eu acho que isso aconteceu quando a gente olha para o final do ano passado, que houve um aumento nas vendas de automóveis e depois deu uma desacelerada no início do ano, mas não dá para a gente afirmar que o mês de julho foi um mês que houve um aumento por conta de alguma possível nova tarifa que fosse entrar a partir de agosto, por exemplo. Eu acho que é difícil afirmar sem olhar para uma média, é difícil falar sobre um mês só, os dados estão sob muitos fatores, né, sob muito ruído, mas pode ser. Eu acho que a antecipação, a gente
observou que aconteceu em alguns itens, em alguns meses ali no início do ano, então poderia estar acontecendo de novo, já que a gente está vendo que outras tarifas estão entrando, mas é estranho porque as tarifas de automóveis, na verdade, elas continuaram sendo aplicadas, né, no mesmo nível que já estavam para todos os países, e alguns países que fizeram acordos com os Estados Unidos, eles até diminuíram a tarifa de automóvel, que antes era 25% e passou para 15%. Então, na verdade, eu não sei se deveria ter uma antecipação agora. A antecipação no início do ano é até um pouco explicada. Agora, em alguns países, não é tanto. Talvez a gente tenha que abrir o dado, ver se a gente consegue achar o dado por país para entender se houve mesmo antecipação ou não. Por enquanto, a gente não tem essa abertura, então não dá para a gente afirmar muita coisa. Mas eu acho que olhando para uma média é que a gente dá para dizer que o consumidor ele está um pouco receoso, a incerteza bateu mesmo, mas a gente não vai entrar em recessão. Andressa, me chamou muito a atenção essa informação que a gente trouxe aqui enquanto trazia essa notícia, né, sobre esse momento do varejo nos Estados Unidos. Me chama a atenção que essas promoções da Amazon e do Walmart, né, contribuíram para esse aumento do nível de atividade do varejo, das vendas no varejo. Queria entender primeiro, né, exatamente, claro, isso denota exatamente o tamanho e a importância do market share dessas duas companhias, mas isso não pode indicar algum tipo de sazonalidade, algum tipo de aspecto que não estivesse ali no radar, né? Uma oportunidade que, na verdade, ela não é muito temporal, com essa essa estratégia, por exemplo, de uma extensão da Black Friday, né? De concessão de descontos por um tempo mais prolongado? Eu acho que sazonal não deveria ser, porque a gente olha para o dado de sazonalizado. Então, se é algo que a gente está acostumado a ter um padrão, o dado deveria filtrar isso. Se for uma coisa extraordinária no sentido de estender alguma promoção, ou algo do tipo, aí sim, aí esse dado pegaria, porque não é algo que o modelo consegue identificar, e a gente poderia ter tido. Aí sim, poderia ser uma antecipação de compras, e a gente, com o dado de agosto, teria certeza sobre isso, né? Então a gente precisa entender isso no próximo dado. Se houver uma devolução dessas altas, aí a gente vai poder afirmar que foi sobre isso. Se não houver, poderia ser uma tendência mesmo de retomada do consumidor. Mas eu acho que, como são empresas muito importantes, muito grandes, pode ter sim a ver. Pensando no comportamento da inflação nos Estados Unidos e pensando também no comportamento de outros setores, né? A gente tem, por exemplo, serviços como bares e restaurantes retraindo 0,4% nesse mesmo período. Eu queria entender, a gente consegue fazer algum tipo de correlação exatamente sobre que tipos de serviços, ou melhor, perdão, que tipos de setores que estão sendo mais afetados pela política econômica adotada pelo presidente, não? Os dados do varejo, eles estão vindo muito voláteis, então não tem como ainda, abrindo por categorias, a gente identificar uma categoria ou outra que vem trazendo um comportamento, uma tendência de queda ou de alta, para a gente poder dizer: "Nossa, a partir dessa tarifa aqui aconteceu isso". Não, está tudo muito volátil. Então, por exemplo, o que eu consegui tirar dali de alguns dados é que tem uma parte de itens diversos, e aí quando a gente olha para o que é essa categoria itens diversos, tem tudo ali dentro, né, é o que não é especificado na parte de restaurante, não é especificado como material de construção, automóvel, entra ali. Ali tem muita coisa que foi tarifada, porque são itens recreativos, de esporte, tem brinquedos, muitos itens que vão da China para os Estados Unidos e de outros países que foram tarifados estão ali. Esse é um item que ele tem mostrado variações muito elevadas e ele foi um item que puxou para baixo esse dado. É claro que a gente está falando da surpresa que foi altista e de um varejo que ainda está forte, mas esse foi um item que puxou o varejo em 2 meses anteriores e agora teve uma queda muito forte. Eu poderia tirar dali alguma evidência de que houve uma antecipação nos meses anteriores e agora já estaria caindo, porque agora a tarifa está batendo.
Mas é difícil a gente fazer essa associação com várias categorias, porque as classificações são muito diferentes. Então a gente tenta fazer, mas não consegue, porque o dado de importação e exportação ele tem uma classificação diferente do dado do varejo. Então eu não consigo fazer um link exato, né, do qual produto que foi mais importado, se foi o produto que sofreu alteração de preço. Quando a gente tenta cruzar também com os dados de inflação, a gente não consegue bater muito bem. Mas, no geral, o que a gente tem visto é os preços ao consumidor americano, eles estão pegando, a parte de tarifas está pegando mais na parte de móveis, eletrodomésticos, uma parte mais voltada para itens de casa. Esses itens diversos que eu comentei, que houve ali um aumento nas compras, né, no varejo, nos meses anteriores, e nesse dado de hoje acabou mostrando uma queda, a gente ainda não viu a inflação batendo. Então, pode ser que bata ainda. Então, alguns links a gente até consegue cruzar, mas é muito difícil. Olhando para o dado no geral, parece que a gente teve uma antecipação lá no início do ano, agora você estaria voltando a um normal. Sobre o impacto da incerteza, que a gente tinha comentado na pergunta anterior, que a gente acha que bateu tanto nos dados de emprego quanto no PIB, a gente acha que esse efeito está acabando. Então, esse dado do varejo que eu comentei, a gente não vai entrar em recessão, mas ele ainda mostra que o terceiro TRI pode ser um trimestre com um crescimento de 1% de consumo, ou um pouco acima disso, que ainda é uma desaceleração em relação ao ano passado, mas eu acho que no quarto trimestre a gente já teria um varejo crescendo um pouco mais, porque esse efeito incerteza poderia ter passado. Ao mesmo tempo, a gente vai ter mais informações para saber sobre os efeitos tarifa, até porque a gente vai achar que ele vai bater na inflação. Então tem muita coisa para olhar, né? E o que eu acho que a gente pode tirar disso é, se o efeito incerteza já bateu e vai passar, e agora a gente vai começar a observar o efeito tarifa que vai bater no preço, e aí o consumidor vai sentir pesar no seu bolso, aí a gente poderia achar talvez um equilíbrio. E no final a gente ter mesmo um crescimento um pouco acima de 1% do consumo ao longo de todo o ano. Acho que a gente vai caminhar mais para isso. Então, no final, uma economia que cresce bem, mas que desacelera, mas sem recessão. Era exatamente sobre isso que eu queria te perguntar, Andressa, né? Sobre esse momento depois da consolidação e do início do tarifaço efetivamente, né? Agora no começo desse mês, no dia 6 para o Brasil, no dia 7 de agosto para o resto do mundo. Quando é que a gente deve começar a observar a economia dos Estados Unidos respondendo aos efeitos práticos do tarifaço? Olha, até aqui a gente acha que a gente já teve cerca de uns 40% do efeito preço que a gente viu na primeira leva de tarifas, né? Vamos chamar assim. O que está acontecendo, que é super interessante, é que a China não, na verdade, né? Os Estados Unidos importaram menos da China do que o comum. E a China era o país que mais tinha sido tarifado. Então, no final, o efeito que a gente esperava que entrasse na inflação americana via tarifas da China, ele não entrou não só porque não houve repasse, mas porque também houve menos importação da China. Houve importação de países que não tinham sido tarifados. Então, a participação da China na balança dos Estados Unidos, do lado da importação, ela está menor. Então, o efeito que a gente esperava para a inflação vindo da China foi menor. Agora, a gente pode ter uma outra história que é, outros países estão sendo tarifados. Então, pode ser ou que os Estados Unidos volte a comprar da China, já que está todo mundo tarifado, ou que, mesmo que continue comprando de outros países e menos da China, você agora tem tarifas também nesses países. Então, não tem muito para onde fugir, a tarifa vai pegar. Então, a gente vai ter entrando o efeito que falta dessas primeiras tarifas que já foram aplicadas. Então, vamos dizer que se foi os 40% que a gente esperava, agora vai vir mais uns 60%, e aí seria algo como 0,6 ali no Corp CI, 60 basis points. E a gente tem mais, ali eu diria que uns 0,5 para entrar da nova rodada de tarifas. Eu acho que a gente não pode levar em conta o mesmo ritmo que foi de repasse até aqui, porque a gente ainda tinha várias empresas com margem, né, ampla ali tentando segurar, absorvendo esse custo. Tinha ainda muita empresa tentando entender qual seria a tarifa final daquele produto.
ou daquele país. E agora que a gente tem um cenário um pouco mais claro, com menos incerteza sobre quanto é a tarifa de cada produto de cada país, é claro que a gente ainda tem muita coisa, né? Ainda tem muito acordo para acontecer, ainda tem tarifa setorial para entrar, mas eu acho que está muito mais claro para a gente qual é a conta que a gente tem que fazer. Então, eu acho que agora as empresas vão começar a repassar. Os países que a gente tem visto ali pelo índice de preços de importação, que talvez tenham derrubado os preços para poder compensar o efeito tarifa, ou seja, parte do custo foi absorvido pelo próprio exportador, país exportador, a gente viu isso com China, a gente viu isso com Canadá, um pouco de México e Europa fez também. Pode começar a parar de derrubar esses preços, então eu acho que vai começar a vir efeitos todos juntos e a gente pode ver um repasse um pouco mais rápido a partir de agora. E aí entra tanto o que está faltando da primeira leva, quanto essas novas tarifas. Eu acho que os dados de setembro, outubro e novembro provavelmente vão mostrar muito mais claros. O de agosto ainda talvez não, porque as tarifas novas estão começando a entrar ainda. A partir de setembro eu acho que começa a valer mais. E a gente vai convidar você, Andressa, para destrinchar exatamente esses dados de Claro. setembro, outubro, novembro, dezembro, sempre, porque é sempre um prazer conversar com você. Andressa Durão, economista do ASA, muito obrigado Obrigada. pela disponibilidade.